Então, vamos lá. Para nós finalizarmos a parte dos pronomes demonstrativos, ficaram alguns elementos aí, não ficaram? Então, são eles. Anotem aí. Olha lá. Pronto? Aquela ou aquelas. Aquele e aqueles. E aquilo. Estes pronomes são para eu utilizar quando eu estou me referindo a algo próximo da pessoa de quem se fala. Próximo da pessoa de quem se fala. Ok? Professora, Oi. a sua voz tá baixa. Eu não sei se é essa pra mim. Pra mim tá bom. Então, vamos lá. Próximo da pessoa de quem se fala. Ok? Então, vamos supor assim, que está eu e a Letícia conversando e nós falaremos da Nicole, tá? Então, vamos lá, Letícia, nós duas falando. Aí, nós falaremos assim, aquele óculos é da Nicole, tá bem? Por que que nós estamos falando aquele? Porque está próximo de quem nós estamos falando, tá bem? Então, nós temos que memorizar isso. Os que nós utilizamos para falar da própria pessoa, tá? Os que nós utilizamos quando nós estamos conversando e aquela coisa, aquele objeto está próximo com quem nós estamos falando. E os pronomes que nós utilizamos para falar de alguém, tá bem? Então, nós temos essas três diferenças. Alguma pergunta por enquanto? Não? Aí nós temos os pronomes interrogativos. Para que servem os pronomes interrogativos? Para pergunta? Interrogativo, eu me recordo de interrogação. Interrogação são perguntas. Então, vamos lá. Que, quem, qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. Quantos alunos faltaram hoje? Quem faltou hoje? Então, observem que eu utilizo esses pronomes interrogativos para realizar essas perguntas, ok? São fáceis, são mais comuns nós utilizarmos corretamente, né? Depois, nós temos os pronomes possessivos. Pronomes possessivos são os pronomes também que indicam posses e eu tenho esses pronomes relacionados às pessoas. Quando eu quero falar que é meu, é porque está próximo a mim, né? Meu, meus. Aí eu tenho o teu, o teus, que está próximo a você. Os seus, minha, minhas, tua, tuas, sua, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vossos, vossos, vossa e vossos. Tá bem? Então, são pronomes possessivos que indicam posse. Alguma pergunta referente a estes tipos de pronomes? Não? Então, para eu escrever com coesão um texto, eu tenho que utilizar os pronomes, tá bem? Então, vamos lá. E nós temos algumas indicações, algumas instruções para que essas nossas escritas fiquem corretas. Então, vamos lá. Coesão textual.
emprego de mecanismos linguísticos que permitem a relação entre partes de um texto. Então, quando eu utilizar a substituição pronominal, o que isso quer dizer no meu texto? É o emprego de expressões que retomam termos já apresentados. Por exemplo, o menino foi à escola, o menino lanchou bastante. Eu faço a substituição pronominal para eu evitar a repetição da expressão, tá certo? Então, por exemplo, o menino foi à escola, ele lanchou bastante. Então, eu substituí, né, o emprego de expressões que retomam termos já apresentados. Então, eu já apresentei, eu sei de quem eu estou falando. Depois, nós temos o referencial, que é o emprego de expressões que evitam a repetição de termos já apresentados. Então, aqui eu utilizo, desculpa, que é aquele exemplo que a professora falou anteriormente, tá? Aqui na substituição pronominal, é quando eu utilizo aqueles pronomes visitá-lo, fazê-lo, tá? Então, eu já retomei ao termo também apresentado. É bem parecido esses dois elementos, tá? E aí o sequencial, emprego de expressões que permitem um vínculo entre partes de um texto. Então, eu falo num parágrafo e depois no outro parágrafo ou numa outra oração, eu quero me referir àquele termo. Então, aí eu utilizarei um pronome para fazer essa relação entre as partes de um texto, tá bem? Professora, calma, na hora do exercício nós veremos parte por parte como faremos cada um deles, tá bem? Então, nós temos que lembrar que coesão textual, eu tenho esses três tipos: substituição pronominal, o referencial e o sequencial, ok? Ok? Então, vamos lá. Sim. Leia o texto a seguir sobre a plataforma Geek e depois responda as questões propostas. Então, eu pedirei a Mariana para começar a leitura do texto. Primeiro ali, o título e a linha fina, por favor. Geek Lab. Criado por brasileiros, a plataforma adaptativa ajuda o aluno a estudar de acordo com suas necessidades. Ele faz uma prova dentro da ferramenta e descobre o que estudar. A partir daí, tem acesso a aulas e exercícios sobre o tema. Professores e a escola que podem acompanhar o desempenho de cada estudante de classe, da série e da escola toda. Por favor, Rafaela Rodrigues. Ao mesmo tempo? Soluções. Tá. A plataforma identifica as lacunas de aprendizado de cada aluno e sugere aulas online, de acordo com as necessidades específicas de cada um. Ao começar a usar a ferramenta, o estudante passa por uma avaliação que faz um diagnóstico dos seus conhecimentos. A partir daí, a plataforma cria um plano individual e traz os conteúdos a serem estudados, em forma de aulas e exercícios, de acordo com os objetivos propostos no bimestre ou trimestre escolar. Esse plano se adapta às necessidades do aluno a cada avanço dentro da ferramenta. Gabriel Hilário. Eu leio, professor. Sim. Ao mesmo tempo, educadores e escola podem acompanhar o desempenho de cada estudante, turma, série da escola toda. No início e no final do ano letivo, há uma avaliação que usa teoria de resposta ao item TRI, e identifica qual foi o progresso de todos os usuários. A ferramenta oferece ainda a possibilidade de aplicação de simulados do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Todo o conteúdo é desenvolvido por professores e autores e é aprimorado à medida que é utilizado. Analisa. Resultados. A empresa atende mais de 650 unidades de ensino. Uma pesquisa realizada pela DIEC em parceria com a empresa de pesquisas Plano CDE
aplicada a alunos que usaram a GitLab em 2014. Mostrou que cada aluno contribuiu para a melhoria de 1,6 ponto na nota do simulado final. Houve aumento de 30% nas notas dos alunos que se dedicaram ao menos 4 horas semanais por 6 semanas. Ótimo. Qual é o tema do texto que nós lemos? Qual é o tema? Fala sobre o quê? Uma plataforma online que ajuda os alunos. É a divulgação da plataforma GitLab. É a divulgação da plataforma. E a quem ele se destina? Pessoas interessadas? Pessoas com necessidade no estudo? A todos os envolvidos com a educação, né? Professora, a senhora pode repetir, por favor? A divulgação da plataforma GitLab e ela se destina a todos os envolvidos com a educação de jovens. Ok? Repete, por favor, professora. É que travou o áudio. O texto, ele fala sobre a divulgação da plataforma GitLab e se destina a todos os envolvidos com a educação de jovens. Dois, como a plataforma ajuda os alunos a estudar considerando suas necessidades? Com provas, O que eles fazem? fazem aulas online e fazem provas para os Para alunos melhorar. iniciar, o que é feito? Identifica as lacunas de aprendizado de cada aluno e sugere aulas online de acordo com as necessidades específicas de cada um. Mas para identificar, é feito o que antes? Passa por uma avaliação que faz um diagnóstico de seus conhecimentos. Isso. Então, os alunos fazem uma avaliação e a partir desses dados, a plataforma identifica as suas necessidades e monta o plano de atendimento individualizado. Tá? Então, vamos lá. Os alunos fazem uma avaliação. Tudo bem, Júlia Barreto? Então, Os alunos fazem uma avaliação, vírgula, e a partir desses dados, vírgula, a plataforma identifica quais são suas necessidades e monta um plano individual com conteúdos, vírgula, aulas e exercícios. Prof, pode repetir a partir de a plataforma? Identifica quais são suas necessidades e monta um plano individual
Saí sem querer, professor. Fechei a aba. Ah, sim. Então, vamos lá, na sequência, tá? E monta um plano individual com conteúdos, vírgula, aulas e exercícios. Como é possível saber se a plataforma realmente ajudou os alunos a melhorar esse determinado conteúdo? Vendo as notas dele no final do bimestre. Como que é feito, então? Peraí. Empresa, pesquisa, parceria, nada. Mostrou que cada aluno contribuiu para a melhoria de 1,6 de ponto na nota no simulado final. Olha lá, vamos nos atentar quando ele disse. O que é feito? Como é possível saber se realmente ajudou os alunos? Uma pesquisa realizada pela GEEK? Não. Fala, Ana. Pelos resultados? Através do que é feito esse resultado? Que eu sei o resultado. Pesquisa. A nota no final? Houve um aumento de 30% nas notas dos alunos que se dedicaram ao menos de 4 horas semanais. Há uma avaliação que usa a teoria de resposta ao item TRI e identifica qual foi o progresso de todos os usuários? Então, vamos lá. Por meio de um acompanhamento, né? Este acompanhamento, vejam só, lá no início ele faz uma avaliação, certo? Para identificar qual é o nível de conhecimento dele. Aí tem todo o trabalho, todas as aulas na plataforma, e aí ao final realiza uma outra avaliação para ver qual foi o desenvolvimento, o que cada um aprendeu. Então, é isso que você tem que colocar. Que no início do curso ele participa de uma avaliação e no final do ano letivo de outra. Aí sim, através deste acompanhamento, é que consegue ver qual foi o desempenho, o desenvolvimento de cada aluno. Ok? Conseguiram formular a resposta? Já terminaram? Sim. Então, comecem a leitura individualizada do exercício número 4, da página 14, por favor. Então, vamos lá. Releia este trecho e responda as questões propostas. Mariana, leia para nós, por favor. Criada por brasileiros, a plataforma adaptativa ajuda o aluno a estudar de acordo com as suas necessidades. Ele faz uma prova dentro da ferramenta e descobre o que estudar. Qual é a função do termo em destaque? Qual é a Evitar repetição. Qual é a função dele numa oração?
É o sujeito, é o verbo, é o predicado? O que ele é? Complemento? Sujeito? É o sujeito. É ele quem está praticando a ação. Então, ele é o sujeito. B. O termo ele indica a terceira pessoa do discurso e substitui um nome. Ele. A plataforma? Aluno. Foi usado para substituir um termo já mencionado. Qual é? Aluno. Aluno. Qual é a classe gramatical desse termo? O ele. O ele. Terceira pessoa do singular. Do quê? Singular? Qual é a classe gramatical dele? Vamos voltar lá e olhar qual é a classe gramatical dele. Pronomes pessoais do caso reto. Então, é um pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal. Ele é um pronome pessoal do caso reto. Cinco. Releia este trecho. Releia para nós, por favor, Letícia, número 5. A plataforma identifica as lacunas de aprendizado de cada aluno e sugere aulas online de acordo com as necessidades específicas de cada um. Ao começar a usar a ferramenta, o estudante passa por uma avaliação, que faz um diagnóstico de seus conhecimentos. Reescreva a segunda sentença, substituindo o estudante por um pronome pessoal do caso reto. A segunda sentença é aí onde começou. Ao começar. Então, eu tenho que localizar onde está o estudante e substituir por um pronome pessoal do caso reto. Como que ficará este fragmento? Ao começar Ao usar a plataforma, ao usar a ferramenta, ele passa por uma avaliação que faz diagnóstico dos seus conhecimentos? Isso, então ele, tá certo? Cadê o Murilo? Cadê a Isabela, o Rurik, o Guilherme, a Júlia Inácio, o Gabriel Marques? Cadê esses alunos? Prof, só vai copiar a partir de ao começar, né? Isso. Professora, eu estou aqui, isso aqui, né? Vamos prestar atenção na aula, por favor, Murilo, sem essas brincadeirinhas aí, ok? Seis. Qual é a função do pronome pessoal do caso reto que você usou para substituir o estudante? Olha lá, quando eu digo qual é a função, eu quero saber qual é a função dele numa oração. Se ele é sujeito, se ele é verbo, se ele é complemento, o que ele é? Sujeito? Sujeito. Então, não posso esquecer isso, tá? Quando eu perguntar qual é a função do pronome, você tem que lembrar desta parte. Qual é a função em uma frase, tá bem? Júlia, leia o 7, por favor, Júlia Barreto. Tá. É para ler o exercício 7? O exercício todo, aham. Tá. Na frase a seguir, a empresa Geek foi citada 2 vezes. Reescreva-as empregando o pronome
pessoal do caso reto adequado para evitar a repetição e fazendo os demais ajustes necessários. Ótimo. Então, nós sabemos aí, que já falou neste enunciado que a Júlia leu, que o nome, a empresa Geek, ela será citada 2 vezes no fragmento. Nós teremos que reescrever este fragmento, substituindo, né, empregando o pronome pessoal do caso reto, para evitar essa repetição, tá bem? Então, por exemplo, leia para nós, Júlia Barreto, este fragmento que está neste retângulo. Geek atende mais de 650 unidades de ensino. Uma pesquisa realizada pela Geek mostrou que cada aula realizada contribui para a melhoria de 1,6 pontos na nota do simulado final. Como que ficará essa reescrita? Letícia? Professora? Como ficará a escrita deste fragmento, substituindo o termo mencionado várias vezes por um pronome pessoal do caso reto? Eu não sei, professora. Rurik? Posso falar, professora? Só um pouquinho, o Rurik agora. Qual que é, professora? Fala lá, Diogo. Ela? Tá, mas como ficará o fragmento todo? As lacunas... Peraí, deixa eu achar. A Geek, tá. Uma pesquisa realizada por ela mostrou que cada aula realizada contribui para a melhoria de 1,6 de ponto na nota no simulado final. Isso, muito bem. Então, você trocará aí, né? Terá que reescrever essa frase, trocando o segundo Geek por ela. Ok? Professora, pode reescrever a partir de uma pesquisa ou tem que colocar tudo? É todo. Tá. Tem que ser todo para que eu saiba por que no segundo elemento eu usei o ela. Porque o termo mencionado está anteriormente, ok? Sim. Depois que a aula acabar, a senhora vai voltar com a aula ainda? Porque vai cair em 8 minutos. Não. Já é 11 Não será necessário, tá, Letícia? Tá bom, obrigada. Por nada. E os exercícios que nós não finalizarmos agora, nós faremos na próxima aula, que será na quarta-feira, tá bem? Vocês se recordam do recadinho que a coordenação enviou, que na segunda-feira nós não teremos aulas online, né? E então, a nossa aula de segunda-feira nós não teremos. Será na quarta, nosso próximo encontro. Tá bem? Professora, semana que vem vai ser só a prova? Não. Do dia 3 ao dia 8, e em algumas das aulas, por exemplo, língua portuguesa, eu tenho 2 encontros com vocês, não tenho? Na quarta e na segunda. Então, ou na quarta, dia 3, ou no dia 8, eu desenvolverei a atividade com vocês, tá? Ah, história só tem, por exemplo, um exemplo, nem sei que dia que é, mas, por exemplo, que seja na sexta-feira. Então, você saberá que na sexta-feira terá aquela atividade avaliativa. No meu caso, eu tenho 2 dias, um dos 2 dias será a nossa atividade, tá bem? Tá. Então, vamos lá? O exercício 8. Prof. Oi. Vai poder meio que consultar ou não? Vai ter que, tipo, estudar mesmo? Olha, língua portuguesa, os direcionamentos eu darei durante a atividade, durante a aula, tá? Tá. Aí as outras disciplinas, cada professor responde pela sua disciplina. Tá bem, Ana? Então, vamos lá, gente. Só relembrando a vocês,
A tarefa são os exercícios da página 19 a 22 do CA. Tudo bem? Então, vocês anotem a tarefa da 19 a 22. Esses exercícios que nós não concluímos agora, nós revisaremos, voltaremos neles na próxima aula. Então, se atentem a fazer a tarefa da 19 a 22, ok? Pode sair? Alguma pergunta referente à nossa aula? Não. Não? Foi tudo bem explicadinho. Então, ótimo, excelente. Um bom restinho de semana a vocês, tá bem? Obrigada. Descansem Obrigada. e estudem bastante. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. professor. Até semana que vem. Até. Tchau, professora. Tchau, Murilo. Tchau. Tchau.